Saúdo a todos com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Como disse o nosso irmão aqui, tem muita gente para pouca voz. Saúdo a todos com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Graças a Deus. Nós somos um povo mais que alegre, né, irmãos? Somos um povo barulhento mesmo. Há um hino muito antigo, que tem uma parte, né, presbítero Cleber, que diz assim: onde é que está aquele povo barulhento? Eu acredito que quando aqui era um comércio, não tinha quase que barulho nenhum, né? Mas agora chegou os crentes, tem glória a Deus, tá vendo? Tem aleluia, tem louvores bem alto. É fato, né, pastor Helena, que de vez em quando vem alguém incomodado, né? Mas nós somos um povo barulhento mesmo. Mas o barulho que fazemos é um barulho de um povo que vai morar no céu. É um barulho com muita consciência, com muita lisura. É um barulho de adoração. Obrigado, Rony. Deus te abençoe. Amém. Eu ia mandar um beijo para você também, não vou mandar não, vai ficar feio. Minha esposa está aqui e vai pegar mal. Deus abençoe vocês. Sem perca de tempo, abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho de Jesus Cristo, mas que foi relatado por João, capítulo 14, irmãos, apenas o versículo de número 6. Eu confesso a vocês, eu creio que todo mundo que ministra, seja ele grande ou pequeno, seja ele um pouco formado ou pouco conhecedor da palavra, mas que Deus usa para ministrar, eu creio que tem a mesma sensação. Eu não estou usando aqui de sabedoria de vocábulo ou querendo encantar vocês, eu estou falando uma verdade absoluta. Quando nós dizemos que o Espírito Santo nos direciona, eu faço uso agora dessa fala: oxalá que Deus faça isso com a tua vida, que o Espírito Santo possa falar com você como tem falado conosco. Quando o apóstolo me pediu para ministrar hoje, eu confesso a vocês que eu fui buscar na Bíblia, e o Espírito falou com voz audível e me levou para João 14, e eu, em pensamento, discordei momentaneamente, ou relutei, pois muito é pregado essa passagem, presbítero Kleber e a igreja do Senhor, vocês sabem disso, é uma passagem muito ministrada, mas o Espírito Santo não nos deixa em paz, ele nos incomoda, porque Deus, Ele é Deus absoluto, Ele é Deus que sabe de todas as coisas, e nós não sabemos de absolutamente nada com relação a Deus. O que nós sabemos é algo muito pardo. Paulo chega a dizer que foi levado aos céus, e que viu coisas inefáveis, coisas tão estupefadas, coisa tão bela, que aos homens comuns não era cabível falar, para que os homens não se envaidassem ou se ambiciassem a querer ir para o céu por causa daquilo que ele viu e revelasse aos homens. E quando o Espírito Santo falou comigo e disse assim: é verdade que a palavra se renova a cada manhã, e a partir daí ele não falou mais. E aí, irmão, eu senti o peso da responsabilidade e o peso do querer de Deus. Aí Paulo vai dizer que sabedoria nós podemos ter, uma vez que queremos fazer algo, mas que Deus nos direciona para outra direção. Paulo chega a dizer que ele não mais vive, mas quem vive agora nele é Cristo. Paulo, ameaçado de morte, ele disse: o que posso temer? A profundidade? O que temerei? A largura, o porvir? Ou o que pode nos separar do amor de Deus? Nada pode nos separar do amor de Deus. Paulo está dizendo que a vida dele, ele já não tem mais preocupação. Paulo já está dizendo que está vivendo aqui, mas que ele deixa bem claro que o interesse dele e que a vida dele
vai acabar em que ele vai para o céu. E nós, às vezes, queremos fazer o que queremos, até mesmo dentro da palavra. E para nós ganharmos tempo, vamos ler apenas o versículo de número 6, que diz assim: disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Amém? Que o Espírito Santo de Deus, Jesus, que eu creio que nos auxilia, que nos ajuda nos momentos difíceis, mas também nos momentos de compartilharmos a palavra ou o alimento. Ele sempre vai se fazer presente. E eu creio que Ele está conosco aqui. Eu creio que Ele está contigo aí. Eu creio que aonde houver alguém voltado para a palavra, orando, o Espírito Santo está aí, para tão somente nos ajudar, nos auxiliar naquilo que for necessário, em nome de Jesus. Eu não sou um estudioso nato, não posso dizer que sou, fico devendo muito por debruçar sobre a palavra, mas eu digo que aquilo que Deus tem colocado através da palavra em nossos corações, nós precisamos, ou eu faço um esforço para guardar, missionária Lourdes, porque a Bíblia vai nos ensinar a guardar a palavra para nós não pecarmos contra Deus. E por favor, não me odeie se eu falar muito em pecado aqui nessa noite, pois eu também sou um pecador como você. Mas graças nós damos que o amor de Deus foi tão grande, foi imensurável, que mandou o seu filho para morrer pelo meu e pelo seu pecado. Então nós não podemos ter medo de falar de pecado, até porque tem pessoas que estão na escuridão do pecado, na ignorância da salvação, achando que por ele ser pecador, a salvação não é para ele. E se tem alguém aqui que ainda não fez essa decisão, ou ainda está nessa ignorância obscura, eu creio nisso, eu creio piamente, que a revelação da palavra vai trazer luz para a tua vida, e o Espírito Santo vai te dizer que você não foi criado para morrer no pecado e ir para o inferno. Deus te criou a sua imagem e semelhança. Deus te criou a menina dos seus olhos, e por isso nós vamos bater no pecado hoje, para que você que está aqui porventura, ou está ouvindo de alguma forma, de algum veículo de comunicação, seja liberto pela palavra que é libertadora. E quando Jesus, em que ocasião Jesus falou isso para os discípulos? E ele não falou para uma multidão, ele falou para um grupo seleto de pessoas, a saber, os seus discípulos, aqueles que estavam andando com ele por um curto período de tempo, podemos dizer assim, que foi um ministério muito rápido, foi uma faculdade relâmpago, mas que foi suficiente para salvar toda a humanidade. E interessante ressaltar que Jesus, uma noite antes de ser crucificado, ele prepara um banquete, faz uma mesa, um jantar especial. Quem é que faz isso? Quem tem o poder de fazer isso? Quem tem uma psicologia para isso? Convida os seus discípulos, e ali entre eles, batendo papo, alguém pergunta para ele, porque ele vai dizer para os discípulos que ele é a verdade, que ele é o caminho, a verdade e a vida. Mas levanta Judas e fala: mostra-nos o caminho, porque eles tinham uma preocupação, presbítero Kleber, talvez de um caminho que não fosse o caminho da salvação, mas um caminho terreno, porque permeava, tramitava em seus corações que eles precisavam ir para algum lugar, talvez abrir uma igreja, talvez fazer algo, e assim fizeram, mas não fizeram como eles pensavam que ia fazer, porque Jesus estava falando de um caminho
que estava perante ele. Ou melhor, perante eles, podemos pluralizar. Mas mesmo assim, Judas tinha dúvida e diz: mostra-nos o caminho. Aí Jesus vai dizer que eles conhecem o caminho. E se Jesus, Ele é o caminho, nós precisamos apenas segui-lo. Mas parece que tem pessoas que ainda têm dúvidas sobre isso, buscando talvez outros caminhos para alcançar a felicidade, para alcançar o prazer ou a alegria que ele almeja. Mas se Jesus diz que fora dele não há outro caminho, significa dizer que não adianta fazermos outras coisas para encontrarmos a felicidade. Precisamos apenas seguir Jesus Cristo. Pastor, como é que eu vou seguir Jesus Cristo? Sábado eu fui convidado para fazer uma visita a pessoas especiais. Eu vou dizer para vocês que, pastora Helena, eu abracei com alguém, que quando eu cheguei em casa, eu tirei a roupa que estava na área de casa, pendurei lá fora, eu bati álcool na roupa, pastor Jorge, porque o camarada estava mal cheiroso, mas o Espírito Santo falou assim: abraça com ele. Eu falei: sério isso? Por que nós somos conduzidos a fazer essas coisas? Porque quem está nos direcionando não são mais a minha inteligência, mas é o próprio Espírito Santo de Deus. Porque nós estamos seguindo a Jesus Cristo. Eu mostrei o áudio para a Patrícia, minha esposa, a diaconisa, parece que está aqui. Ela ficou rindo. Eu fui conversar com alguém. Para mim eu estava diante de uma pessoa do sexo feminino. Era um transformista. E eu perguntei: eu posso me aproximar da senhora? E o rapaz que estava comigo, jovem, começou a rir, Kleber, eu não entendi porquê. Quase que eu mandei ele afastar. Ainda bem que ele não encostou muito. Eu não vou falar o nome para preservar a pessoa, mas eu memorizei bem o nome dessas pessoas. E sabe o que eu ouvi? Ela falou assim: Deus mandou o senhor aqui. Eu falei: eu não tenho dúvida quanto a isso. Porque nós seguimos a Jesus Cristo, pastor Jorge. Nós não vamos deixar de falar do amor de Cristo, presbítero Kleber, se ele for um homossexual. Eu não vou olhar para o ser humano e olhar a prática do pecado dele. Porque uma vez eu olhei para a cruz e me vi morto, mas Jesus, que é vida, me deu vida e hoje aqui estou. E eu não posso ser omisso quanto a isso. Por isso que Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade. Ainda que o meu intelecto, ainda que a minha pessoa lute para que eu não faça isso, colocando vergonha, colocando alguns preconceitos, eu tenho que lutar contra isso e pregar para essas pessoas. Porque talvez Jesus preparou aquele momento para que aquela pessoa alcançasse a salvação, para que ele saísse da obscuridade da mentira, para que ele saísse das trevas. E eu olhei para minha roupa limpinha, para meu sapato limpinho, e disse: eu vou encostar aí. Aí eu reduzi a vida daquela pessoa a nada. Mas uma vez que nós nos colocamos à disposição e seguimos ao Mestre, aonde Ele mandar nós iremos. Aonde Ele disser pregue, nós pregaremos. Aonde Ele disser fale do meu amor, nós não vamos olhar para quem estamos falando, apenas nós vamos falar. Porque se tem alguém que vai fazer a obra, não sou eu, é o nosso Deus, através da pessoa do Espírito Santo dele. Porque quem convence não sou eu, quem convence não é a minha pessoa, mas o Espírito Santo, que nos resgatou do pecado e quer resgatar a muitos. Aí o caminho dessas pessoas é caminho de morte.
Porque nós conhecemos a palavra e sabemos que caminhos que parecem perfeitos. Eu tive conversando com uma pessoa, ele disse: pastor, eu já toquei para Marcos Antônio. Eu conheço Abílio Santana, eu sou de Feira de Santana. E aí os meninos estavam comigo, muito jovens, um se afastou, ficou assim, achando que era mentira. Mas pela forma que ele expressava, como ele se comunicava muito bem, lidava muito bem com as palavras. E eu olhando, sabe, face a face, olhando dentro dos olhos dele, e eu falando com Deus, falei: Senhor, não deixa Satanás me enganar não. A tua palavra nos diz que o Satanás, ele se disfarça até de anjo de luz para enganar, se possível, até os escolhidos. E aí o camarada foi falando da vida dele, e dizendo para mim: não encoste em mim muito não, pastor. Eu com óleo ungido no bolso, a Bíblia debaixo do braço, e fui encostando, pastor João, sabe? Pastor João tem experiência com isso. Fui encostando. Quando ele percebeu, eu estava a menos de 1 metro dele. Eu conversando com ele, falando que eu entendi a posição que ele estava, bebendo, usando droga. Eu falei: eu te entendo, cara, eu já experimentei droga, eu sei o que é isso. Eu sei que você está aí sentindo vergonha, eu sei que você está se menosprezando, eu sei que você está sendo uma luta, uma guerra para você, mas não se preocupa não, eu só estou aqui para te dar uma palavra. Ele falou: eu conheço a palavra, eu já toquei para Gesso Rufino, eu já toquei com Lázaro. Eu falei: sério? Ele falou: sim, eu preciso de muita ajuda, eu sou de Feira de Santana, vim embora para aqui, porque eu fiz coisas terríveis na minha família. Aí agora aquela palavra que ele havia dito, eu já não estava mais respeitando, mas ali já não era mais a minha pessoa. Eu já estava com a mão no ombro dele. E aquilo eu fui me aproximando dele. Aí o camarada desmontou e começou a chorar, falando, e a lágrima dele caindo. Aí Deus, o Espírito Santo falou: se aproxima dele, abraça com ele. Quando eu percebi, eu estava com a mão no ombro dele. Falei: meu amigo, meu irmão, olha o que você está passando, mas se tem alguém responsável por isso, é o nosso inimigo. É o inimigo. Em algum lugar você deu lugar para ele, porque a nossa luta não é mais contra a carne nem o sangue. Existem pessoas que não querem nem saber de ouvir uma mensagem como essa. Mas você que está me ouvindo aqui, nós fomos chamados para guerrear e saquear o inferno mesmo. Nós fomos chamados para fazer a diferença. Por que Jesus falou para os discípulos: vocês conhecem o caminho? Mas levanta Judas, que tinha outras intenções, que permeava e dava lugar em seu coração, em outras intenções, tinha dúvida disso. Mas eu creio que nós não temos dúvida de que só há um caminho, só há um mediador entre nós aqui na terra e o próprio Deus no céu, a saber, Jesus Cristo. E precisamos andar por Ele, faça chuva ou faça sol, como diriam os antigos. Aí quando eu abracei com ele, falei assim: meu amigo, eu vou orar por você. Aí ele já não respondeu mais nada, porque ele estava chorando. Aí eu botei a mão no bolso, peguei o óleo, enchi minha mão de óleo, botei a mão para trás, o rapaz veio e pegou aquele cabelo fedorento, eu botei óleo na cabeça dele. Orei, repreendi aquele espírito maligno. O rapaz ficou em silêncio por uns 10 minutos, pastor Jorge. O pessoal foi conversar com outras pessoas, nós estávamos em 5. E eu com ele ali, eu querendo sair, porque o cheiro não estava bom. Mas algo dizia: fica mais um tempo. Aí o menino estava com um violão, ele falou assim: eu posso pegar aquele violão? O menino falou assim: meu violão? Eu falei: me dá esse violão aqui. Dei para ele, pastor Jorge. Eu estava todo ousado. Dei para ele. O menino falou assim, olhando um violão bonito. Rapaz, o camarada pegou o violão, começou a cantar louvores. Quem estava em volta parou todo mundo. Ah, Jesus. E aí ele cantava e eu orava. Ele cantava e eu repreendia o demônio que estava fazendo aqui na vida dele. Eu sei que nós começamos com 5. E aquele homem que, quando nós chegamos logo para abordá-lo, estava violento, com palavras arredias,
já estava calmo, já estava louvando a Deus. Eu saí dali, sabe, com a alma lavada, porque Deus havia dado uma direção para nós e nós havíamos obedecido. Quando eu entrei no carro, a palavra me veio à mente. Paulo dizendo: sejai meus imitadores, assim como eu fui de Cristo. Paulo estava dizendo: eu não posso mais fazer aquilo que eu quero, mas eu tenho que fazer aquilo que o meu mestre fez. Eu tenho que fazer aquilo que meu Jesus fez. Aí, quando estava louvando, encostou um jovem, muito simpático, com a barba assim, quase igual a barba de Lucas, um jovem. Eu não vou falar o nome deles para preservá-lo. Começou a falar da vida dele, uma pessoa culta também. E eu falei: meu Deus. Ele ficou olhando para aquele rapaz tocando, e falou: você sabe tocar isso? Aquele que estava lá nem sabia quem ele era, mas estavam lá todos na mesma situação, todos presos, todos acorrentados pelo inimigo. Agora, quando às vezes o pastor Jorge fala tanto, né, pastor Jorge, de a gente buscar, de orar, de conhecer a palavra, às vezes a gente acha que é só aqui. Não, é porque Jesus tem uma obra. Aí alguém vai dizer assim: mas Jesus já fez a obra na minha vida. Não, Ele começou a obra na tua vida. A obra vai continuar quando você deixar que a sua vida seja um reflexo de Cristo para outras pessoas. A obra que Cristo começou na tua vida não parou. A obra que Cristo começou na tua vida tem muito a ser feito ainda, porque grande é a seara, poucos são jornaleiros. E se vocês são jornaleiros de Cristo, eu creio que muito tem o Senhor para fazer através da vida de vocês. Eu creio, como foi falado já aqui, já foi pregado, muito tem o Senhor para fazer através da família de vocês, porque se Cristo começou uma boa obra, Ele é fiel e verdadeiro para não deixar por meio do caminho. A obra vai ser concluída na tua casa, na tua família, porque você entendeu o chamado e está no caminho que é Jesus Cristo. Se vocês rirem agora, vocês não vão para o céu não, viu? Eu conversando para mim era uma senhora. Não vou mostrar o ódio para vocês, que não cabe aqui agora. Me falou o nome também, e eu comecei a falar de Jesus. Eu falei: Jesus, não quer a senhora nessa vida. O que ela passou para mim, pastor Jorge, o que é que ela fazia para sobreviver? E eu falei: não é isso que Jesus preparou, não foi por isso que Jesus morreu. Ela: mas pastor, tem jeito para mim? Eu falei: tem sim. A senhora acha que Jesus veio para morrer por quem? Pelos médicos, pelos deputados também. Mas saiba que o alvo dos céus, através da obra redentora de Cristo, foi quem estava na sarjeta, foi quem estava aprisionado por algum espírito imundo, foi por aquele que se havia perdido, ou pelos doentes. O foco, a base do evangelho é visitar as órfãos, cuidar das viúvas e dos necessitados. E eu pregando isso para ela, e ela começou a se emocionar. Sentou, baixou a cabeça. E eu a chamava, a tratava de senhora, porque eu estava diante de uma senhora. Só que ela falava um pouco rouco. Vocês estão rindo, né? E aí, quando eu conversei com aquela senhora, orei por ela. Ela disse: pastor, eu aceito tudo, mas o senhor não pode tocar na minha cabeça, porque eu faço parte de religiões, de matrizes africanas. Eu falei: pouco me importa, eu quero saber de pregar a palavra, mas eu posso orar à distância? Ela falou: pode. Eu orei, repreendi, abri a boca. Isso nós já estava varando à meia-noite, irmãos. Eu vou orar baixinho, eu tenho que abrir a boca para saquear o inferno, para saber que tem, sabe, agente de Deus aqui na terra, para que o inferno saiba que a igreja está viva. Ela não está viva nas paredes, ela está viva em você, através do Espírito Santo. E a ousadia, Jesus, é dada para a igreja.
A autoridade é dada para a igreja, para quem está em Cristo e que é nova criatura. Quando eu orei, pastor Jorge, ela respondeu, ela não disfarçou mais a voz e fez, amém. Aí o rapaz estava no carro, pocou na risada. E eu sem saber, está o indivíduo gravando a minha conversa. Depois mandou para mim, pastor Jorge. Pastor Zemir, eu estava orando pelo senhor. Eu falei, o quê, rapaz? Você estava orando, era um homem aquilo ali. Eu falei, pouco me importa. Ainda bem que Jesus vai fazer uma obra e vai tirar ela desse engano, desse mar de trevas. Quando nós saímos, pastor Jorge, eu estava orando alto. Alguém no prédio ouviu que nós estávamos orando. Alguém abriu a janela e falou, o senhor é pastor? Eu falei, lá vem o balde d'água. Porque meia-noite o pastor orando alto. Não, pastor Jorge. Era obra de Deus, sabe, sem parar, fluindo. Ela orem por nós. Abriu um prédio, aí o irmão que estava conosco falou assim, a senhora quer descer? Ela falou, não posso. Eu não posso passar muitas informações para vocês, mas ore pela minha vida, que a minha vida está sendo um inferno. Eu falei, o inferno hoje caiu por terra, e Jesus, que é a luz, vai chegar na tua casa, nós vamos orar. Levantamos a mão para o prédio, abrimos a nossa boca e começamos a repreender aquela opressão maligna do inferno. Oh, Deus maravilhoso. A mulher, pastor Jorge, chorava lá do prédio. E não falou qual era a situação, mas nós repreendemos aquela situação. Quando nós estávamos saindo, a mesma que respondeu, amém, com a voz de máscula, gritou de lá, eu tenho uma amiga ali, eu quero que vocês conversem com ela. Eu falei, lá vem outro. Essa era a mulher de verdade. Quando nós não nos preocupamos mais, eu lembrei agora do pastor Célio, pastor Jorge, um dia que ele ministrou aqui, ele fala, o bom de nós ter uma idade avançada é que a gente não tem mais medo de nada. Tudo é para os mais velhos. Pastor Zemir é com o senhor. Lá vai eu de novo. A minha oração é só assim, Espírito Santo vai na frente. Senhor, coloca um anjo aqui, outro aqui, que eu estou indo. E peguei meu negócio, minha botija de azeite no bolso, peguei a Bíblia, botei embaixo do braço e fui. Quando eu cheguei lá, estava uma jovem, bem despida, sabe? Toda à vontade. E ela falou, ela pediu para o senhor vir aqui, mas a conversa comigo é curta. E eu falei, comigo também é curta. Jesus te ama e eu não sei o que você está fazendo aqui e o que você está passando. Agora, se você abrir o coração para Jesus, a partir de hoje, eu não sei como ele vai fazer. Ele vai começar a inverter a tua vida, vai virar a tua vida de ponta cabeça. E é o Espírito Santo que vai conversar com você quando você botar a cabeça no travesseiro. Ela falou, eu tenho uma tia que é crente que não me deixa em paz. O senhor tá parecendo ela falando. Eu falei, porque sua tia serve aos céus. Porque sua tia é crente e sabe que Jesus tem um plano e te ama do jeito que você é. Mas ele está triste, o Espírito Santo está triste, mas ele está intercedendo por você. E eu estou aqui só para dizer, só para reforçar. Eu não quero nem saber quem é sua tia. Só pelo fato de saber que ela é crente, eu só estou aqui para reforçar. Eu sei que você já é evangelizada. Abra o teu coração, filha, para você ver o que Deus vai fazer na tua vida. A pessoa que disse que não queria conversa comigo, pastor, recebeu a oração com óleo, recebeu a mão sobre a cabeça dela, porque depois de 5 minutos de conversa, o Espírito Santo começou a trabalhar na vida daquela mulher, daquela jovem senhora. Eu vou acelerar porque Jesus disse que era o caminho, e nós procuramos tantos caminhos para satisfazer o nosso ego. Procuramos tantos caminhos para satisfazer os nossos prazeres. Nós mesmos cristãos, às vezes cometemos isso. A gente está aqui para aprender, e daqui para lá, o que sai é aprendizado. Eu lembro do apóstolo que pregou aqui semana passada, pastor Jorge. E ele usava dessa fala, e é uma verdade absolutíssima. A faculdade onde estamos é só para aprendermos, porque é o campo de nós pregarmos a palavra e dar testemunho de Cristo através de nossas vidas. Não é fazer da faculdade o caminho para a sua vida,
é só o meio pelo qual você vai ganhar o seu sustento. Mas fazer da faculdade, Jesus, um lugar onde você vai trazer muitas pessoas para o caminho verdadeiro, que é Jesus Cristo. Aí Jesus te planta lá, para você ficar 4, 5 horas. Então é que a aula de Thalita acaba 10 horas, 22 horas, eu vou para lá, fico esperando. Saio do culto aqui, às vezes fico esperando. Então você que está na faculdade, o tempo que você tem lá, deixa a luz de Cristo transpor através da tua vida. Porque quando o Espírito começar a trabalhar, Jesus, não é para encher o teu ego, mas isso é uma verdade absoluta. Quando o Espírito Santo começa a trabalhar, e você foi a pessoa pela qual você abriu a boca, deu lugar para Deus, falou a verdade, mostrou o caminho que é Jesus, sabe o que vai acontecer? As pessoas vão te procurar, não é involuntariamente, não, é voluntariamente. Quando houver uma necessidade de buscar alguém, é você que está lá na faculdade, cheio do Espírito Santo, cheio de conhecimento, e vai trazer ele para estar, louvado seja Deus, aqui adorando ao Senhor, cultuando a Ele, porque se você está andando pelo caminho que é Jesus, precisamos trazer outros para Ele. Anotei umas coisas aqui, mas eu vou aprender com o apóstolo. Vou comprar Samuel disse que é iPad, que a letra é grande, porque os olhos já não estão enxergando, já não estão enxergando mais. E é melhor para olhar. Jesus. Por causa do pecado, todos nós ficamos separados de Deus, longe da sua presença. Deus, Jesus, não nos quer dessa forma. Estamos completamente passados. A vida procura nos distanciar de Deus através do pecado. Mas se Jesus disse que Ele era o caminho para Deus, e que nós sabemos que Jesus é Deus, Ele está dizendo: eu sou Deus, eu sou o teu Pai, estou diante de vocês. O que é que vocês querem que eu faça? Se Ele disse que ninguém é o Pai, Ele está dizendo: olha, eu sou Deus. Isso é tão simples, mas é de uma envergadura, de uma importância, e precisamos botar isso na nossa mente. Deus esteve aqui e se revelou para nós. João 1, o verbo era Deus e o verbo estava com Deus, mas agora o verbo se fez carne e está entre os homens. Deus se desfez de toda a sua glória, tomou a forma humana, veio se revelar para nós. Mas sabe o que acontece? Quando chega nos versículos posteriores, diz assim: Ele veio para que era seus. Mas nós que sabemos que Ele é Deus, presbítero Tiago, nós não vamos abrir mão de Jesus, mas de jeito nenhum. Nós não vamos abrir mão do caminho que é Jesus de forma nenhuma. Jesus. Ele disse que Ele era a vida. Outra revelação, que Ele é Deus. Não pregando teologia não, irmão, isso é Bíblia. Ele diz: eu sou o caminho e a vida. Ele está dizendo que Ele é Deus. Quem é que dá a vida, irmãos? Quem é que pode vencer a morte, se não pode ser o próprio Deus? Quem é que desceu à sepultura e tomou a chave do inferno? Quem é que gritou: ó morte, alá, brandagaço, aonde é que está a tua vitória, ó morte? Quem é que pode abrir a boca e dizer isso, irmão, se não for o próprio Deus? Deus eterno. Você acha que o céu se rasgaria, se tornaria em trevas, e a cortina do templo rasgaria de cima a baixo, se não fosse o próprio Deus aqui pisando nessa terra? Você acha que a terra estremeceria se não fosse o próprio Deus crucificado lá no madeiro? Se tirarmos o peixe da água, não é por muito tempo não, irmãos. Tem alguns peixes que aguentam mais. Os que respiram fora da água aguentam mais. Mas tem alguns que ele precisa estar continuamente submerso na água, porque quando é tirado da água ele morre. Se Ele é a vida e nós estivermos fora dele,
Não vai ser só morte espiritual, não. Vai ter morte física também. Mas se nós estivermos em Cristo Jesus, que é o nosso Salvador, a vida vai brotar em nossa casa. A morte vai ter que bater em retirada, porque Ele é a vida, e a morte tem que se render àquele que tem a palavra. Ele é a vida. Ele é a vida. Você acha que Jesus ia usar de tal palavra se Ele não fosse o próprio Deus? Por isso que ele fala de forma bem simples. Graças a Deus te dou, ó Pai, por ocultar estas coisas aos sábios e aos entendidos, e a revelastes aos pequeninos, aos puros de coração. Porque sabe o que acontece quando você purifica o coração? Você tira as tranqueiras, tira a vaidade, tira os alvos terrenos. Aí só sobra você com o coração limpo. Aí você começa a buscar a palavra. Uma palavra basta para você preencher todo o espaço vazio. Uma palavra é suficiente para chamar o cadáver para fora. Lázaro! Eu amo isso, irmãos. Jesus, ele tinha tanta consciência do poder que ele carregava, da autoridade que ele tinha sobre a morte. Se ele chamasse, mortos, vem para fora. Todos os mortos que estavam na região circunvizinha tinham levantado, mas ele queria apenas ressuscitar Lázaro. E especificamente, propositalmente, ele diz: Lázaro, vem para fora, Lázaro. Ele está dizendo: eu sou o dono da vida. Eu sou o dono da vida. Nós precisamos acreditar nessa palavra de forma piamente, porque é uma verdade absoluta. Jesus não só é o caminho, Ele também é a vida. Foi tudo por meio dele. Nada nunca foi e não será sobre nós. Homem algum que pisou aqui, sempre foi tudo por causa de Jesus. Oh, Jesus amado. Ah, meu Deus. Ele é verdade. Será que existe uma verdade objetiva? É uma pergunta. E podemos conhecê-la? Lógico. Jesus disse isso. Talvez alguém duvide que ele seja essa verdade absoluta. Talvez alguém duvide. Talvez um grande filósofo, talvez um grande estudioso procure outras formas, outras verdades que talvez encaixe com a humanidade. Mas nós que conhecemos um pouco da história de Gênesis, até onde chegamos nos Evangelhos, nós conhecemos a história do Êxodo, conhecemos a história de Israel, e vimos que quando aqueles homens, ou o povo de Israel, foi picado pela serpente, ele já usava de algo que apontava para Jesus, dizendo que aquele que olhasse para aquela serpente, todos ficariam curados. Não é algo místico, não. É algo que já estava apontando. Olha só que coisa poderosa. Se vocês olharem para aqui, ó, para a serpente, vocês não vão morrer. Já apontando para Jesus. Porque aquele que olha para a cruz não morre. Aquele que olha para a cruz e acredita nela não morre. E ainda que estiver morto, vai viver. Pastor, significa que todos vão ressuscitar. Vão ressuscitar. Todos vão ressuscitar. Ah, Jesus. Pastor, você quer dizer que crente que morreu há 80 anos atrás vai ressuscitar? Vai ressuscitar. A Bíblia diz que serão uns ressuscitados para a glória, outros serão ressuscitados para a vergonha eterna, uns serão ressuscitados para receber de Deus o galardão e a sua moradia na nova cidade que está sendo preparada, e outros serão ressuscitados para a vergonha eterna. Não estamos falando por motivação, ou seja, por emoção. Estamos falando com base na fé em Cristo Jesus, que disse: eu sou a verdade. E se é verdade que Ele liberta, toda a realidade foi criada através de Jesus. Ele é perfeito, justo, nunca muda.
Ele é a luz, Jesus, que afasta a escuridão da mentira, irmãos. Lá em casa os meninos estão cansados, minha esposa está cansada de ouvir isso. Nós não podemos viver de aparência, nós não podemos viver em um mundo de fantasia. Nós temos que encarar a realidade. Certo é certo, errado é errado. Não que queremos ser absolutistas, não temos esse poder, mas devemos nos esforçarmos, fazer força para vivermos a verdade, ainda que doa, ainda que sangre, mas nós precisamos viver a verdade, porque se alguém morreu por causa da verdade, se alguém por causa da verdade colocou sobre seus ombros uma cruz que ele não estava aguentando a carregar, e continuou a sua jornada até o lugar chamado Montanha da Caveira, ou Gólgota, somente para nos salvar, nós vamos deixar essa verdade oculta, ou nós vamos trazer ela para dentro da nossa casa? Nós vamos deixar essa verdade obscura, ou nós vamos trazer ela ao conhecimento de todos? Porque Jesus disse: eu sou o caminho, vocês precisam andar por mim. Eu sou, aleluia, a vida. Fora de Cristo nós não temos vida. Ele disse: eu sou a verdade. Ainda que passamos fome, ainda que sejamos ridicularizados ou envergonhados, precisamos pregar a verdade. Precisamos sair da obscuridade e dizer: eu creio em Jesus, eu creio no meu Salvador, eu sirvo ao Senhor dos Senhores, eu sirvo ao Rei dos Reis, eu sirvo aquele que antes de que nós formos gerados ele já era, de antes de existirmos ele já existia, ainda quando a terra estava vazia ele já era. Eu sirvo a ele, eu sirvo a ele. Ah, você é tão pequenino, mas o Deus que eu sirvo, criou a Via Láctea. O Deus que eu sirvo criou o cosmos. O Deus que eu sirvo tem me mantido vivo e toda a humanidade que nele crê. O Deus que eu sirvo morreu e ao terceiro dia ele venceu a morte. O Deus que eu sirvo, a cruz não pode segurar ele. A verdade que eu sigo é aquele que apareceu para a mulher e disse: mulher, quem é que você procura? Quem vive no sepulcro, porque a quem você procura já venceu a morte. Eu sirvo a um Deus que cura uma mulher que está há 12 anos. Eu sirvo a um Deus que expulsa o demônio, a legião do demônio, apenas com a palavra, dizendo: demônio, sai dele. Eu sirvo a um Deus, eu sirvo a um Deus, eu sirvo a um Deus que não deixou nem as roupas, nem as sandálias. Eu sirvo a um Deus que ia na frente, ia na retaguarda, para que o povo pudesse andar à noite. Eu sirvo a um Deus que não deixou o povo passar fome no deserto. Eu sirvo a um Deus, aleluia, eu sirvo a um Deus que visitou, aleluia, Maria, apenas uma jovem de no máximo 16 anos de idade, e disse: salve, agraciada, bendita é tu entre as mulheres. Eu sirvo a um Deus que prepara uma virgem para enviar o Salvador. Eu sirvo a um Deus que visitou Zacarias no templo e disse: Zacarias, a tua oração foi ouvida. Zacarias era um velho, mas servia a verdade. A sua esposa, chamada Encerrada, era velha, mas servia a verdade. Eu sirvo a um Deus que disse: olha, a tua esposa vai ter um filho e ele terá um voto nazireu. Ele não vai comer comida comum não, ele vai comer bicho do mato, vai comer gafanhoto. O nome dele será João Batista. Zacarias duvida, o negócio é tão sério. Quem serve a verdade, o anjo visita. Quem serve a verdade, Deus trabalha. Quem serve a verdade absoluta de Deus, Deus muda a história. Quem anda pelo caminho, Deus prepara.
Quem anda pelo caminho, Deus prepara o caminho. Está cheio de pedra, Deus disse: andará pelas águas, e as águas não vai te afundar. Está cheio de espinho, vai passar pelos espinhos, e o espinho não vai ferir seus pés. Ah, mas tem fogo, não tem problema. O Deus que eu sirvo dá uma ordem, não é a você, é o fogo. Fogo não queima ele não, porque está passando um que vive na verdade, e o fogo tem que se tornar gelo para você passar. O Deus que eu sirvo é o Deus que pega o menino, desculpa, servindo ao sacerdote. Eu não estou falando de um menino comum, eu estou falando do menino Samuel. Ainda na sua infância, Deus o visita, pega o menino, vai até ele, manda ele colocar a casa em ordem, manda. Samuel se acha tão pequeno que tem medo de falar para ele, mas na terceira vez que Deus o chama, ele entende que Deus está falando com ele. Nós precisamos viver essa verdade absoluta nas nossas vidas. Se ele é o caminho, a expressão Jesus é o caminho, é a verdade e a vida. Ah, Jesus, encontrado em João 14:6, resume o papel central de Cristo na fé cristã. Se nós acreditarmos, irmãos, que Ele é o caminho pode ser apertado e estreito, nós não vamos buscar o caminho largo. Oh, Jesus, Ele diz que apertado é o caminho e que a porta é estreita, mas nós precisamos passar por ela. Se é uma verdade, ou melhor, se Jesus é a verdade, a revelação perfeita de Deus, a verdade que liberta não só um, mas todo mundo que crê nela. Por isso que Ele é a verdade. E se Jesus é a vida mesmo, Ele é a fonte de vida, fonte de vida eterna, venceu a morte e ofereceu vida plena. Por que vida plena? Porque nós não só vivemos aqui, mas também nós vamos viver eternamente. Nós vamos viver eternamente. Nós vamos viver eternamente. Eu olhando para a nave da igreja, eu vou falar isso quantas vezes for necessário. Eu não vejo pessoas comuns. A minha fé me diz isso. Eu vejo eleitos de Deus. Eu vejo salvos do Senhor. Eu vejo, sabe, a colheita de Deus aqui na terra. Eu não consigo olhar para a nave da igreja e ver pessoas comuns, independente do seu gênero de sexo, seja ele masculino, seja ele feminino, seja ele adulto, seja ele um bebezinho, como é Luíde. Eu vejo a igreja, eu vejo a noiva. Eu não vejo pessoas comuns. Eu vejo, sabe, os eleitos, separados de Deus. Às vezes nós achamos que nós escolhemos a Cristo, mas é Cristo que sacrificou por nós. Foi Deus que amou o mundo de tal maneira que deu uma válvula de escape para nós. Por isso, quando eu olho para a igreja aqui, eu não consigo ver pessoas comuns. Eu não consigo ver pessoas de profissão diferente. Eu consigo ver somente uma igreja lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Tem pessoas que perdem o foco do caminho de Cristo por causa de qualquer bobagem. Tem outros que perdem o foco, o caminho da verdade, por qualquer bobagem. Tem outro que perde, Jesus, a vida por qualquer bobagem. Mas deixa eu te falar uma coisa: o que passar disso daqui é procedência maligna. Nós temos que olhar da igreja, da porta para dentro, ou seja, da palavra para a nossa vida. Aquilo que estamos fazendo que agrada a Deus. O resto lá, irmão, deixa se acertar com Deus. Nós precisamos estar no caminho. Nós precisamos crer que Ele é verdade. Nós precisamos crer que Ele é quem dá vida eterna. Amém? Você pode aplaudir Jesus por essa palavra?
pensa que eu estou pregando para a igreja? Eu estou pregando para alguém que está aqui. Porque se a palavra tem objetivo, o objetivo é esse. Pregar para quê? Só para nós nos alegrarmos? Pregarmos para que outros conheçam a verdade. Pregar para quem? Para quem já está no caminho, legal. Mas o objetivo foi para quem estava afastado do caminho. Pregar para quem? Para quem já tem vida? Ótimo. Mas o objetivo é pregar para quem ainda não tem vida. Eu quero perguntar para você que está aqui, que em algum momento, não foram as minhas palavras, mas o que o Senhor, através do Espírito Santo, falou ao seu coração, e você quiser dar um passo para Jesus, eu estou todo suado. Se você não se importar, eu vou te abraçar assim mesmo. Semana abracei com os 3. Eu cheguei em casa, primeiro foi banho de álcool, depois corri para o chuveiro e o sabonete quase acaba. Fui lavar as mãos, entregar as unhas, álcool no carro, mas já tinha. Sabe por quê? Porque em uma certa vez Jesus estava pregando, estava com seus discípulos, e havia um homem cujo espírito oprimia aquele homem. E Jesus, quando desceu naquela ilha, aquele homem não andava em lugares social, não. Aquele homem andava no sepulcro. E como se não bastasse, ele se alimentava de resto de cadáver. As correntes não podiam prendê-lo. E aquele homem não tinha vida social, porque ele era hospedeiro de uma legião de demônios. Mas você pensa que quando Jesus desceu ali, Jesus foi visitar alguém, fazer uma obra social? Ele foi fazer uma obra espiritual. O demônio se manifestou logo, Jesus deu logo uma palavra para ele. O demônio se esquivou, mas Jesus deu uma palavra. Sai dele. O rapaz queria segui-lo e Jesus disse: vá para os seus. Jesus sabia que ele precisava voltar para casa liberto. Não estou lhe comparando com um demoniado, estou lhe comparando com uma pessoa que precisa de Jesus. E quando você voltar para casa, a obra que começa aqui, ela não vai terminar nunca. Ela vai continuar na tua vida, ou melhor, através da sua vida, na vida de outros na sua casa, na vida de outros no trabalho, na vida de outros e de outros. Se você está aqui e quiser vir aqui à frente, eu não te abraço não, eu coloco o pastor Jorge para te abraçar, que está ali intercedendo por você. Louvado seja Deus. Pastora Eliana. Pastora Eliana. Se tiver mais alguém, foi por você. Foi por você. Às vezes nós ficamos questionando, ficamos cogitando, dizendo que Jesus não nos quer por causa das nossas transgressões. Nós fomos fazer uma fila aqui e falar de transgressão, meu amigo. Eu acho que coitado do pastor Jorge vai ter que ficar a noite toda aqui orando por todo mundo. É tanta coisa ruim que já fizemos. Mas no dia que encontramos com Jesus, Ele vai substituir as nossas vestes de pecado. Ele quer substituir as tuas vestes de pecado por vestes limpas. Ele quer limpar toda a tranqueira, seja, sabe, emocional. Não sei qual é o tipo de sofrimento que você está acarretando. Sei que Mateus 11, a partir do versículo 28, ele diz: vinde, vinde, venha, vinde a mim, venham todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Precisamos encerrar, mas se você está aqui, pode vir. Amém? Amém? Vamos orar por ela? A irmã Andressa está se reconciliando com Jesus. Oh, Jesus. Nós só temos agora que orar pela sua vida.
A senhora foi muito corajosa. Desafiou o inferno. Disse, eu vou retornar para a casa do Pai. Nós só vamos orar pela senhora, tá bom? Pai, nós queremos aqui, Pai, apresentar a vida da nossa irmã Andressa. Deus, ela estava por um período afastada do Senhor, mas ela voltou para o caminho. Oh, Jesus. A minha oração junto com a pastora Eliana, a nossa diaconisa Rosmar, que está aqui, Pai, cercando, cobrindo ela de oração. Deus, agora o caminho que ela andava, que era escabroso, irregular, agora se tornará um caminho, caminho de luz, porque o Senhor é luz. Pai, em nome de Jesus, o nome dela já está escrito. Pai, eu creio que agora está tendo um espanador aí nos céus, espanando a poeira e mostrando o nome dela novamente, porque o nome dela nunca foi tirado, porque o Senhor sabia o propósito. Por isso, Deus, nós te agradecemos pela vida da tua filha. Deus, eu creio que a obra, Deus, Jesus, ela tem começo, meio e fim. Por isso, Deus, eu creio que a obra será completa, em nome de Jesus. A obra, Senhor, será completa, do alto da cabeça, a planta dos pés, toda tranqueira, tudo que não provém de Deus, nós agora decretamos, nós agora damos uma ordem. Pega tudo, vai para a lixeira lá fora, vai tudo para lá. Aqui agora é vida nova, aqui agora é luz, aqui agora é limpeza, aqui agora é vestes lavada pelo sangue do Cordeiro, é veste lavada pelo sangue do Cordeiro. Pai, nós te damos graças pela vida da tua filha, nós te damos graça e celebramos este momento junto com a tua filha, junto com a casa dela, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, firma os passos dela, e ela, Pai, será como antes uma bênção para o Senhor, e nenhuma ordem do inferno direcionar a vida dela terá êxito, mas antes caiu por terra, hoje, em nome de Jesus. Olha para lá, minha irmã, olha para lá, minha irmã. Deus abençoe você. Missionário Esaú, por favor, compareça no altar. Deus abençoe vocês. Aleluias, amém, igreja? Aplauda ao Senhor Jesus com força, com intensidade, com alegria. Oh, glória. Culto, irmão, se torna maravilhoso mais ainda quando almas são ganhas para o Senhor, amém? Igreja, eu queria pedir a comunicação para colocar a nossa visão de alcance, a nossa meta em nome de Jesus, o reino, CEMAP, que queremos atingir e alcançar. Será que vocês poderiam me ajudar? Eu hoje estou aqui também para poder falar, igreja, sobre o nosso ministério, sobre oportunidade, em nome de Jesus, sobre também abençoar e ativar a minha e a sua vida sobre a semente que vai ser lançada sobre a casa do Senhor, amém? Nós temos aqui uma nova coleção de Bíblias que o nosso apóstolo trouxe, no valor apenas de R$40, dividido em quanto, missionário? Em 4 vezes, sem juros, ou seja, é R$10 por mês. Se dividir 10 por 30, não vai dar nem R$1 dia, para você poder adquirir uma Bíblia. Ah, missionário, eu já tenho, amém. Então compra para abençoar alguém que você saiba que precisa dessa palavra de Deus, porque não tem hoje nenhum best-seller mais lido no mundo do que a Bíblia do Senhor, do que a Bíblia Sagrada. E essas duas aqui já vão ser sorteadas, e eu queria saber aqui em nome de Jesus, se tem algum irmão que congrega aqui, que ainda não tem, talvez uma Bíblia que deseja ter, em nome de Jesus. Eu quero, em nome de Jesus, abençoar um varão, trouxe aqui, falou assim, olha, sorteia lá, Azaú, mas não diga que sou eu não, amém, varão.
Então vai ser sorteado aqui 2 Bíblias. E eu queria abençoar, em nome de Jesus, um homem ou uma mulher que está aqui, que nos visita, né, que congrega aqui nesse ministério, que precisa de uma Bíblia. Está aqui? Amém? Alguém? Ô glória, você levantou, vem, vaso, em nome de Jesus, então vem receber sua bênção. Amém? Em nome de Jesus, aplaudo pela vida dessa serva do Senhor, amém? Glória. Toma posse, amém? Deus te abençoe. Ô glória, amém. Olha aí, estava usando pelo celular e agora em letra gigante, viu? Tem mais alguém em nome de Jesus? Em nome de Jesus. Mais alguém? Eu vou deixar na mão então do apóstolo essa incumbência, se está perdendo a benção, né? Eu peguei ali de relance, o vaso ficou, não, levanta a mão, a palavra de Deus diz assim, ó, Jesus quando estava, perguntava assim, o que queres que eu te faça, né? Então nós estamos aqui para poder abençoar a sua vida. Tem alguém que está aqui, que precisa de uma Bíblia, que está usando o celular, e talvez quer andar com a espada, nada contra, a você, então vem em nome de Jesus, para receber também, aplaudo em nome de Jesus a vida desse vaso, ô glória, vixe. Então, pega mais um aí para mim em nome de Jesus. Essa aí também eu vou abençoar em nome de Jesus. Vem cá, vaso, você também. Aleluias. Isso, amém. Deus abençoe sua vida, viu? Pega também mais uma para entregar para esse vaso aqui em nome de Jesus. Ô glória, vem cá para receber sua bênção também, sua vitória. Vem cá, o pessoal vai trazer a Bíblia ali. Ô glória. Aleluias. Aplauda pela vida dela, amém. Tem também a irmã que se entregou a Jesus. Cadê ela? Aleluia, você, né, vaso? Você já tem uma Bíblia? Tem? Então amém, senão também já seria abençoado. Para não estender muito, irmãos, eu também vim falar sobre esse livro. Eu comprei esse livro aqui, para mim e para minha esposa, inteiramente unidos, né? Nada melhor do que você fortalecer o seu relacionamento conjugal, seja ele, se você está casado, se você está hoje, né, em nome de Jesus, orando para noivar, se você já está namorando também. Livros são canais e portas de acesso para o crescimento. Amém? Eu não vim de um lar estruturado, então tudo que eu preciso, quando não é através de uma liderança espiritual, que eu possa me abrir, pedir instrução, eu vou para os livros, e esse livro aqui vai falar de um casal que é casado há 41 anos, e vão trazer preceitos e princípios, para fortalecer a vida conjugal a dois, amém? Então se vocês quiserem ser inteiramente unidos, está aqui, R$40 também, dividido em 4 vezes, R$10 por mês, o investimento por casal, né? Para quem está casado, eu já recomendo antes de dormir, além da palavra de Deus, lê um capítulo por dia, socializa, amém? E estamos com essas pulseiras aqui, ó, lindas. Estamos vendo aqui o objetivo que queremos chegar, né? Você sabe o que é que eu acho mais lindo da CEMAP? É que nós não somos uma igreja pedinte, igreja. Nós somos uma igreja que se movimenta para levantar recursos da forma correta. E qual é a diferença desse? É que nós nos posicionamos gerando estratégias como essa: venda de livros, venda de Bíblia, venda de garrafa térmica. E temos aqui, ó, através também, né, dos dízimos, ofertas, primícias que já são. E temos aqui, ó, as pulseiras, 2 pulseiras, cada uma custando R$15, com a mensagem Yeshua, meu amado, e a outra, eu sou livre. Opa, aleluias. Ambas estão com a mesma mensagem, na mesma pulseirinha. Yeshua, meu amado, eu sou livre. Se você quiser adquirir, custa apenas R$15. Você pode passar também na maquininha, amém? Então, em nome de Jesus, Deus nos abençoe. Eu vou estar dando a palavra aqui de direito, apóstolo George. Senhor, obrigado. Pai, gente, mais uma vez, vamos finalizando. Presbítero David e a irmã Vanessa para falar sobre as pulseiras do imersão dos jovens, né? É bom vocês ficarem em pé, porque tem muita gente nova na igreja, por favor, para eu saber. Olha, imersão dos jovens, você vai pegar as pulseiras ali com o presbítero Davi, aquele jovem rapaz simpático, e a esposa, irmã Vanessa, viu? Para você adquirir a pulseira do imersão. Lembra que o imersão é daqui 6 meses, tá bom, gente? Nosso foco é o encontro com Deus, ok, gente? Cadê o glória a Deus agora? Parou, gente? Vamos focar no encontro com Deus agora. Olha, dia 3 de maio, deixa eu falar para vocês, dia 3 de maio, nós teremos um churrasco para os adolescentes da igreja. Não é adolescente de 18, 20 anos não, tá bom, gente? Dos 11 aos 15. Agora deixa eu dar uma palavra. Tem uns pais de adolescentes que estão precisando dar ajuda para a gente. Então a gente está fazendo tudo, os adolescentes, os pais não estão vindo não. E nem está dando satisfação. Para quem deu satisfação está certo.
Mas se você não me ajudar com a equipe a cuidar dos seus filhos, essa não é uma responsabilidade só nossa. Tem que ser uma responsabilidade, uma parceria com todos os pais de adolescentes, dos 11 aos 15 anos. Às vezes a gente tem a sensação que os pais querem se livrar dos adolescentes, levam para a igreja, e o pastor e os líderes que se resolvem com eles. Não é assim não. Eu preciso da sua ajuda para cuidar dos seus filhos, ok? Então, 3 de maio, nós teremos um churrasco com os adolescentes, mas é preciso que os pais dêem anuência, porque a responsabilidade com os adolescentes é muito grande, tá bom? Então, me ajudem nesse sentido aí, por favor, tá bom, gente? Então, 3 de maio, vai ser na casa do irmão Adson, esse momento com os adolescentes. E quem trabalha na multimídia da igreja, que está aqui hoje presente, eu preciso falar com vocês ao final do culto. Eu não estou falando quem está escalado, todos que estão aqui hoje e que fazem parte da multimídia, quero falar com vocês depois do culto, tá bom? Já falaram aí, já orou, o irmão Carlos Patente já orou pelo pastor Célio Bezerra, um amigo querido, um homem de Deus, está passando um processo muito complicado, difícil, e também o neto da pastora Lene, que se não fez a fazer cirurgia agora à noite, eu peço a vocês que, por favor, lembre de orar por eles, tá bom? E ontem eu estive no Capinal, e foi uma bênção, graças a Deus. Só faltou o pastor Fabrício para ter a nossa camisa farda de hoje, não é, pastor Zimir? Nós estamos todos padronizados, só faltou ele aqui, graças a Deus. Mas ontem foi uma bênção. Gente, tem muita gente que não foi no Capinal ainda. Sempre o pastor Josimir está lá. Ontem também esteve o presbítero Kleber comigo. E foi uma bênção demais. Quer crescer? O lugar é congregação. Faça um esforço, esteja lá conosco nas quartas e nos sábados, tá bom? Eu vou aproveitar que o presbítero Davi está aqui para ele orar pelos 5 nomes que nós temos colocado aí diante do Senhor. Então você que anotou os 5 nomes em oração, vocês estão lembrando disso, gente, dos 5 nomes de oração? Ou vocês têm esquecido dos 5 nomes, ou vocês não estão nem orando por pessoas para serem salvas. Pelo amor de Deus. Então o presbítero Davi está aí, esse profeta de Deus, fazendo um trabalho excelente. Amém. Sentados mesmo ou em pé? É ir para em pé aí. Pronto, quem quer ir para casa fica em pé, deixa eu ver. Misericórdia. Eu sei que vocês levantaram porque a gente vai orar, mas vocês queriam ficar. Vamos lá, você que já colocou o nome, eu também vou pegar o celular, porque no dia eu anotei aqui, mas é profético, eu creio. Feche seus olhos, vamos unir a nossa fé nesse momento, pois cremos em um Deus poderoso, fiel e maravilhoso, e a Tua palavra diz ao Senhor, que a Tua vontade para as nossas vidas, ela é boa, perfeita e agradável. Então, Pai, nessa noite eu te peço, em nome do Teu Filho amado, Senhor Jesus Cristo, e aqueles que aqui estão, representando algumas pessoas, alguns nomes, a qual tem colocado por alguma causa diante do Senhor. Pai, que em nome de Jesus, essas petições, essas orações, cheguem ao Senhor. E como poderoso e maravilhoso que Tu és, que o Senhor possa, Senhor Jesus Cristo, agir na vida de cada um desses Teus filhos, que necessitam de um milagre, que necessitam de uma provisão do Senhor, mas que o mais importante de tudo, que sejam pessoas que reconheçam ao Senhor como o único e suficiente Salvador da sua vida. Que essas pessoas venham entender que nesse mundo tão mau existe um Deus tão poderoso e fiel, que pode nos resgatar, como foi feito na cruz do Calvário, mas ainda alguns não aceitaram isso e ainda não reconheceram, que pagou um alto preço pelas nossas vidas, ó Pai. Que o Espírito Santo do Senhor possa convencê-los, ó Deus, de tudo aquilo que não pertence a Ti, e traga sobre os Teus filhos a paz, a alegria e a esperança que vem do céu sobre a vida de cada um dos Teus filhos. Eu declaro que ainda este ano, essas 5 ou mais pessoas que cada um dos Teus filhos tem anotado e pedido ao Senhor, que tudo isso venha acontecer para a glória e poder do Teu santo e poderoso nome, e que essas vidas estejam aqui ainda este ano para testificar da boa e agradável, perfeita vontade do Senhor sobre a vida de cada uma delas. E assim eu agradeço pelo milagre que o Senhor já fez no mundo espiritual sobre a vida de cada um dos Teus filhos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aplauda Jesus pelo milagre que o Senhor vai fazer. Obrigado, meu presbítero. Pode ligar as lâmpadas para a gente ir para casa. Passa lá na cantina da Vitória, viu? Em nome de Jesus. A diaconisa Elma já está lá para você fazer sua inscrição do encontro com Deus. Você que já está com dinheiro, já pagou, de qualquer forma tem que fazer inscrição. E você que ainda não tem o dinheiro, mas tem fé, faça a inscrição também. Liga as lâmpadas, por favor. E lembrar vocês, dia 9 de maio, não esqueça, 9 de maio é para todos que trabalham na igreja, não é só para a líder principal não, viu?
Você que trabalha no louvor, pessoal do louvor, iluminação, multimídia, recepção, diaconato, todas as áreas, evangelismo. Dia 9 eu aguardo todos vocês aqui às 3 horas da tarde. Tá bom, gente? Ah, pronto. Os empresários. Onde estão os empresários da igreja? Deixa eu levantar minha mão aqui logo. Os empresários. Os empresários mais fortes de Vitória da Conquista e da Bahia. Onde estão vocês? Vai ter oração ali para vocês agora. E lembrar que amanhã tem encontro com os homens alfa. Onde tem homem forte, aí dá um grito de glória a Deus, irmãos. Aí, pronto. Resolveu. Obrigado aí, viu, Túlio, pela movimentação. Que a graça do Senhor nosso Deus esteja sobre sua vida. O sangue remidor de Cristo sobre ti. E que o Espírito de Deus esteja em teu espírito. E todos digam amém e amém. Glória a Deus. E vocês podem ficar conversando.